com prazer, né? Seguirei o Mestre. Isso é a coisa mais maravilhosa que o crente pode fazer, seguir Jesus. Abra suas Bíblias junto comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18 e o versículo 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 22, amém? Amém. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Glórias a Deus. Somente este versículo. Glórias a Deus. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: tenha ousadia em fazer a obra de Deus. Tenha ousadia em fazer a obra de Deus. Porque para fazermos a obra de Deus, precisamos de ousadia. Veja aqui a ousadia que teve o profeta Elias. Ele disse: os profetas de Baal são 450, mas os profetas de Deus só sobrou eu. E nem por isso ele se acovardou diante da tremenda desigualdade. 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera. Nós vemos aí uma desigualdade muito grande. E às vezes nós nos encontramos em situações semelhantes, onde nós vemos que a nossa capacidade diante do problema, diante da circunstância, ela é infinitamente pequena aos nossos olhos. Então nós às vezes nos retraímos diante do problema, diante da dificuldade, diante da situação. Elias, se ele fosse olhar pela ótica humana, ele teria medo e não enfrentaria esses profetas de Baal, pois ele sabia do risco que ele corria, porque só existia ele naquele momento como profeta, porque eles matavam os profetas. Muitos profetas foram mortos. Elias não sabia, mas Obadias tinha escondido ali alguns, se eu não me engano, 50 profetas de Deus, e o alimentavam a pão e água. Mas Elias não sabia disto. Ele só sobrou eu como profeta de Deus. Mas ele teve ousadia. Ele teve ousadia e disse: vamos fazer aqui um desafio. Montai aí os 450 profetas de Baal, os seus altares, e vamos escolher cada um aqui um bezerro, colocar sobre o altar e clamar ao nosso Deus, e o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Então o Deus de Elias é o Deus que responde por fogo. O teu Deus, o nosso Deus, também continua sendo o mesmo Deus que responde com fogo.
Nós só precisamos fazer como fez Elias, consertar o altar, estar com o nosso altar consertado, a nossa vida certa diante de Deus, para que nós possamos ser ousados para fazer a obra de Deus. Aleluia. E nós sabemos que a Bíblia nos diz aqui que os profetas de Baal aceitaram o desafio. Talvez pensando eles, com certeza pensando que Elias seria envergonhado, porque eles estavam em um número infinitamente maior do que Elias. E clamaram a Baal para que Baal mandasse fogo sobre o altar deles, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. A Bíblia fala ainda que eles se cortavam com lancetas, sangravam diante de todos, tentando chamar a atenção de Baal, mas nada aconteceu, irmãos, porque ali estava a presença de Deus. Então, onde nós chegarmos, irmãos, nós não chegamos sós. O Senhor está conosco. E devemos, assim como Elias, ser ousados para fazer a obra de Deus. Como a irmã Andressa disse aqui, onde vamos nos esconder dos olhos de Deus? Deus está em todos os lugares. Aonde nós formos, o Senhor, Ele está conosco. Glória a Deus. Aonde estivermos, o Senhor está conosco. E diante de qualquer que seja o problema, a situação que nós venhamos enfrentar, nós devemos ter ousadia. Sabe, o nosso Deus está à frente. Ele responde com fogo. Ele tem vitória para nós. Ele tem solução. Nós devemos ousar. Elias zombava daqueles homens que clamavam a Baal e nada de fogo. E passou-se ali o tempo da oferta deles, e eles falaram: agora eu vou clamar. Agora eu vou clamar. Ele pôs o bezerro, consertou o altar, e ainda dificultou, vamos dizer, muito mais. Não seria um pouco, mas dificultou muito mais. Porque ele cavou um rego em volta do altar e mandou que jogassem 4 cântaros de água sobre o altar. E isso por 3 vezes, de forma que o rego encheu de água. E nós sabemos que o fogo, ele não pega em água. Quando está molhada, a madeira molhada, tudo molhado, o fogo não pega. Mas ele foi ousado. E ele clamou a Deus. Ele disse: Senhor, ouve a minha oração e mostra para esse povo que eu sou teu servo e estou fazendo segundo a tua palavra. Veja que ele disse: estou fazendo segundo a tua palavra. Então nós devemos agir segundo a palavra de Deus. E segundo a palavra de Deus que nos direciona, nós devemos ser ousados. Ora, a palavra de Deus nos diz assim, então nós vamos ser ousados na palavra de Deus, porque Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Aleluia, glórias a Deus. Então tenha ousadia, Você está enfrentando um problema, não recua, não se entristeça, não pare, não volte para trás, mas desafia o inimigo, porque o teu Deus é maior, o teu Deus está contigo, o nosso Deus está aqui, Ele é poderoso para fazer, é segundo a sua palavra. Ele te disse: assim vai ser, então creia, porque o inimigo não pode contra aquele ferro de Deus ousado, cheio de fé, que vai em frente contra Baal. Acende, Senhor, meu Deus, a chama.
em nossos corações, para que assim como Elias, Pai, nós tenhamos ousadia de crer, meu Deus, na Tua palavra, de crer, meu Deus, que o Senhor é o mesmo Deus que cura, que liberta, que ressuscita mortos e está conosco. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O crente ousado, irmãos, é o crente que vence. O crente que fica na retaguarda, se defendendo, acuado, ele não vai vencer. O crente fica recuado, não vai vencer. Sabe por quê? Porque Jesus mandou que nós, que somos igreja dele, atacássemos o inimigo. Então não podemos ficar só nos defendendo. Jesus, ele disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não é a igreja que tem que ficar recuada, se defendendo, mas a igreja tem que ir para cima do inimigo e derrubar as portas do inferno e saquear o inferno, porque almas, elas estão ali clamando a Deus por libertação. Seja ousado, ore com ousadia, fale com ousadia. Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor. Seja ousado. Se nós ficarmos, irmãos, nos lamentando, não vou conseguir, não vai dar, está muito difícil, não vou vencer, e é isso que nós colhemos. Mas se nós cremos em Deus, falamos, vou vencer, está difícil, mas eu vou vencer. Estou na dificuldade, estou na minoria, não tem quem me ajuda, não tem outro que vai aqui ousar a fazer isso junto comigo, mas eu vou porque Deus está comigo. Elias não tinha outros profetas para estar ali, nem ao menos um para estar junto com ele, mas ele ousou em fazer a obra de Deus. Foi, e Deus respondeu com fogo, e o altar queimou de tal forma que a água foi consumida, que ali o bezerro foi consumido, que a água, todo o altar foi consumido, e até mesmo as pedras derreteram e viraram pó, porque Deus é Deus que responde. O crente que tem ousadia, tem ousadia, crente. Jesus não nos chamou para ficar de braços cruzados, mas vai para cima do inimigo, crendo que Deus vai te dar vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós temos muitos exemplos da palavra de Deus, de que todos os crentes vencedores foram ousados, não ficaram amedrontados diante do inimigo, diante dos problemas, diante das dificuldades. Aleluia. A Bíblia nos fala também do sucessor de Elias, de Eliseu. Eliseu foi também tão ousado, irmãos. Foi um homem tão ousado que ele teve uma tamanha ousadia. Quando Elias ele ia ser arrebatado aos céus, levado por Deus, olha o que Eliseu disse. Quando Elias falou: olha, o Senhor vai me levar, então me deixa, vai para o outro lado. Falou: não, eu não vou te deixar, eu vou continuar contigo, mas o Senhor vai me levar, não quero saber, eu vou andar contigo. E por 3 vezes ele falou, e por 3 vezes ele falou: vou ficar contigo. E Elias falou: então pede o que você quer que Deus te faça. Olha a ousadia de Eliseu. Elias era um homem que orava,
e Deus mandava fogo dos céus. Era um homem que orava e Deus ressuscitava mortos. Elias era um homem que falava, e quando ele falava era a boca de Deus falando. Elias era um servo de Deus, muito ousado nas mãos de Deus. Mas Eliseu, ele foi mais ousado e disse: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus sobre a tua vida. Ele foi ousado e pediu porção dobrada. E sabe o que aconteceu? Deus concedeu a ele essa porção dobrada. Elias disse: olha, coisa dura você pediu, Eliseu. Veja, irmão, se às vezes nós ficamos meio recuados, será que eu vou pedir isso? Mas eu vou fazer isso, Deus me usar dessa forma, Deus vai me usar. Se você for ousado, Deus vai te usar. Porção dobrada ele pediu. Ele falou: coisa dura você pediu, mas se eu for levado ao céu, você me vê, então assim se fará. Glória a Deus. E eles estavam caminhando juntos, e de repente a Bíblia fala que eles viram uma carruagem de fogo descer dos céus, e ela passou no meio dos dois, e um ficou de cada lado da carruagem, e Elias foi levado ao céu no redemoinho e sumiu. E aí a capa de Elias caiu no chão, e quando a capa de Elias caiu no chão, Eliseu pegou a capa de Elias e chegou diante do Rio Jordão e bateu a capa nas águas e falou: aonde está o Deus de Elias? E as águas do Rio Jordão se abriram, e ele passou no meio do rio a pés enxutos, porque Deus é fiel para aquele que pede porção dobrada, aquele que é ousado, aquele que tem ousadia. Deus quer ver ousadia na vida do crente. O crente não pode ser temeroso, o crente não pode querer pouco, ele tem que pedir porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Deus tem mais para dar. Deus tem mais para dar. E Eliseu foi muito usado nas mãos de Deus. Sabe um milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães e dos peixes? Sabe aquele milagre tremendo que Jesus fez? Deus também fez um milagre semelhante através da vida de Eliseu, onde tinha cerca de 100 homens para ser alimentados, mas ali ele não tinha senão um pouquinho de pão, poucos pães, não me lembro a quantidade, mas eram pouquíssimos pães ele tinha, e ele colocou aqueles pães diante dos homens e mandou distribuir para aqueles 100 homens, e eles comeram e ficaram fartos, saciados, e Deus multiplicou o pão. Deus multiplicou o pão na vida de Eliseu, porque Eliseu, ele era um homem que tinha ousadia. Aleluia. Então Deus quer fazer milagre. Deus quer operar maravilhas. Deus quer curar enfermos. Deus quer libertar os cativos. Deus quer ressuscitar mortos. Deus quer fazer milagres. Mas é preciso que nós, como crentes, tenhamos ousadia. Ousar, irmãos, e acreditar. Jesus, ele não disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e imporão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. E ainda se beber algo mortífero, não lhe fará dano algum. Mas Jesus disse: aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aos que
ousar em crer. Vai acontecer milagre se nós formos ousados na presença de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eita Deus. Aleluia. E Eliseu recebeu tanta porção dobrada do Espírito de Deus, que até depois de morto, a unção não saiu do corpo de Eliseu. Porque a Bíblia nos diz que, passado muito tempo depois que Eliseu tinha falecido, o corpo dele estava em uma sepultura, e ali sobraram apenas os ossos de Eliseu. E a Bíblia fala que um soldado morto em batalha foi jogado dentro desta cova, e quando esse soldado tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Então Deus operou um milagre através de Eliseu até depois de morto. A unção dobrada, a porção dobrada estava na vida de Eliseu, porque ele foi ousado. E se nós queremos ver os milagres de Deus, nós também devemos ser ousados. Vamos ousar fazer um pouco mais do que nós estamos fazendo. Às vezes nós falamos, eu estou fazendo isso e eu não posso fazer mais, eu não consigo. Mas se nós ousarmos fazer, eu vou fazer mais. Eu vou crer em Deus. Deus, Ele será contigo. Aleluia. Aleluia. Creia, creia, creia que Deus será contigo. Todos os grandes homens bíblicos e mulheres foram ousados, e Deus honrou a ousadia de cada um deles. Veja Paulo. Paulo foi um homem muito usado, porque ele foi ousado. A Bíblia fala que através de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Eram maravilhas extraordinárias. Mas Paulo, irmãos, ele não tinha medo de fazer a obra de Deus. Ele não ficava coado ou acanhado no momento de fazer a obra de Deus. Tanto é assim que uma certa vez eles estavam reunidos, e os discípulos estavam todos reunidos, e Paulo estava preparado para viajar para Jerusalém para pregar a palavra de Deus. E às vezes, irmão, pode acontecer conosco, estamos preparados para fazer algo para Deus. Aí sabe o que aconteceu? O próprio Deus, usando um profeta por nome Ágabo, amarrou as próprias mãos e os pés com o cinto de Paulo e disse: assim será amarrado de pés e mãos o dono desse cinto, que era Paulo, lá em Jerusalém. Deus falou que Paulo ia para Jerusalém e ia ser amarrado de pés e mãos. Aí todo mundo começou a falar: Paulo, deixa para ele ir para Jerusalém uma outra hora. Não vai agora não, Paulo. Olha, Ágabo, esse profeta Ágabo é profeta de Deus. Ele falou que você vai passar por isso aí, você vai passar. E se Deus falar para você, se você continuar na igreja, continuar vindo nos cultos, continuar fazendo o seu jejum, sua oração, você vai passar por luta, você vai passar por sofrimento, você vai passar por uma ventania tremenda. E se Deus falar isso, vão diminuir. Quantas pessoas falam: lá no mundo é mais fácil.
Quando estou na igreja, as coisas ficam mais difíceis. Mas quanto mais eu vou para a igreja, quanto mais eu busco a Deus, mais fica difícil as coisas. É o momento de sermos ousados. E Paulo disse assim: por que vocês estão magoando o meu coração? Porque eu estou preparado, não apenas para ser amarrado de pés e mãos, mas eu estou preparado para dar a minha vida para fazer a obra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E Paulo foi ousado, e ele foi para Jerusalém sabendo que lá ele ia padecer, mas ele pregou a palavra de Deus, e muitas vidas ali foram alcançadas pelo nome do Senhor. E ele lá foi amarrado de pés e mãos, ficou preso, mas fez a obra de Deus. Tenha ousadia, faz a obra de Deus, porque Deus tem prêmio, Deus tem bênção para a tua vida. Não te importa com o que vai acontecer, mas seja ousado para fazer a obra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Tem que ser ousado, irmão. E quando você e eu, nós nos acharmos incapazes, falar, mas eu fazer isso, eu pregar a palavra, eu evangelizar, eu ser cheio do Espírito Santo, receber porção dobrada, eu estar em jejum e oração, campanha, batalhando, lutando e vencendo, eu enfrentar gigante. Lembra de Davi? Ninguém queria ir contra o gigante Golias, mas Davi foi o voo. Era um menino cheio de ousadia. Falou: eu vou contra esse circunciso filisteu. Eu vou contra ele. Eu vou contra ele em o nome do Senhor dos Exércitos. E ele não recuou, foi em frente. Não tinha armadura, não tinha espada, mas tinha fé no Senhor poderoso, Deus da vitória, Deus de guerra. Ele está contigo, ele está conosco. Então Deus adia, o gigante se levanta, mas ele vai cair, porque Deus é poderoso. Ele está conosco. Não te incomode, não te acovarde diante do problema, diante da dificuldade, porque maior é o nosso Deus. Tenha ousadia, ousadia. Porque aquele que tem ousadia vence gigante. Aquele que tem ousadia, ele derruba muralhas. Deus falou: vai lá. Falou para Josué: Josué, vai lá, rodeia as muralhas de Jericó por 7 vezes. Uma vez cada dia, e no último dia vai 7 vezes num dia só. E depois abre a boca e grita. Coisa de doido, não é? Fica rodeando ali aquelas muralhas e depois falou: grita, abre a tua boca e grita. Ei, que nem grita, clama, grita, ousa, tem ousadia, creia. Deus vai derrubar a muralha, Deus vai fazer, Deus vai operar, creia, não recue, vai em frente, porque as muralhas vão cair, Deus vai te dar vitória, Ele está contigo. Se você for ousado, crê na vitória, vai para cima do inimigo, porque Deus vai te dar vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Se não for ousado, irmão, se não tivermos ousadia, não veremos a glória de Deus. Lázaro tinha morrido já há 4 dias. Jesus chegou e falou: se creres, verás a glória de Deus. Mas o que é isso, Senhor? Eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Marta falou: no último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morto há 4 dias.
saiu para a glória de Deus daquele sepulcro. E Jesus estava em outra ocasião em uma tempestade no barco, e os discípulos com medo